Olá, turma, tudo bem? Bom dia! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tudo bem? Espero que vocês estejam presentes, tá? Para mais uma videoaula, ok? Aqui quem fala é o professor Fábio, da disciplina de Educação Física, e hoje iremos falar, em mais uma videoaula sobre o tema Revisando os Conhecimentos da Educação Física. Esse tema é continuação, da aula passada, da aula de número 9, onde nós se encontramos já na aula 10, ok, turma? Tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando que estamos trabalhando no nosso livro positivo, volume 12. Então, preparem aí e vamos iniciar mais uma videoaula. Turma, nós iremos falar aqui sobre o subtítulo, tá? Esporte, Educação Física e Sociedade. Tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar. Ao longo do ensino médio, foi possível perceber como o esporte tem um papel fundamental em nossa sociedade. Assim, por meio dele, é possível refletir sobre uma série de questões que englobam principalmente aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais. Então, turma, o esporte em si, ele não é apenas uma disputa, pessoal, ok? Ele não é apenas uma competição, tudo bem? O esporte em si, ele é super importante para a sociedade, para as culturas, para os aspectos culturais de um certo povo, tudo bem? Também para as características econômicas, políticas e sociais. Deixa eu passar o slide. Vamos lá. O esporte é atualmente um produto cultural altamente valorizado, Isso é a mais pura verdade, pessoal? Em todo mundo. Pelo menos no sentido econômico. São investidas somas extraordinárias para que os resultados cada vez melhorem, sejam alcançados, ok? Tudo bem, turma? Vou passar o slide, tá? É a ciência que está à sua disposição, não é uma ciência com interesse no humano ou na sua dimensão social, mas com interesse tecnológico e rendimento. Turma, além das características que o esporte tem, de aproximar as pessoas, de fazer com que as pessoas interajam, socializem. Muitas vezes o esporte consegue trabalhar, e melhorar os comportamentos de adolescentes, crianças, que têm certa dificuldade de aprendizagem, certa dificuldade de formar, a sua identidade. Muitas vezes o esporte ele é uma grande ferramenta, visto que ele consegue, disciplinar certas crianças, certos adolescentes, e também possibilita, através do esporte, um aprendizado de forma prazerosa, pessoal, de forma que seja importante tanto para o indivíduo que está aprendendo, tanto para
o papel, né, o professor está ensinando, ok? No entanto, a ciência que está à sua disposição não é uma ciência com interesse no humano ou na sua dimensão social. Essa ideia que ele levanta já é uma ideia do esporte, né, na sua característica profissional, né, turma? Trabalhando pessoas adultas, como no caso do futebol, que muitos dos interesses são a dimensão social, né? Trabalhar, né, o seu conhecimento, né, o seu aumentar, né, o rendimento dos seus empreendedores, seus empresários, suas empresas terceirizadas, né? E com isso, né, também poder possibilitar, né, o desenvolvimento tecnológico, né, turma, ok? Então, às vezes, como eu citei, que o esporte ele pode disciplinar certas crianças, né, adolescentes, também pode ser usado, né, pela sociedade, né, pelo indivíduo adulto, como forma de rendimento, né, ok? Com interesses em rendimento e aumento tecnológico, avanço tecnológico, não é isso? Além disso, turma, eu posso citar também aqui, né, que o esporte ele tem um papel de inclusão social, né? Além disso, né, além do que foi levantado, né, inúmeros benefícios que as atividades físicas trazem à saúde, né? E o esporte ele não deixa de ser uma atividade física, não é isso? Pois o humano ele tem, né, ele traz isso consigo, né? Ele procura, né, o esporte para que ele tenha um grande e importante papel perante a sociedade. O esporte, turma, também pode, né, tirar, né, um enfoque da sociedade, né, na violência, né, turma. Trazendo, né, esses indivíduos para dentro do esporte, né, como forma de telespectadores ou até mesmo de praticantes, fazendo com que eles entendam, né, que podemos, né, ser educados de maneira correta, de maneira certa, né, pessoal? Tudo bem? Então, esta ciência toma os indivíduos praticantes deste esporte com objetivos de manipulação, objetivos à sua disposição, para trabalhá-los de uma forma externa a eles próprios. Ou seja, sem a sua participação efetiva na busca de soluções para aperfeiçoamento físico e técnico. Então, turma, pelo que deu para entender aqui nessa leitura desse parágrafo é que realmente, né, os praticantes de esportes, eles são manipulados, né, se tornam como se fossem peças fundamentais, né, aonde, né, eles devem estar à disposição dos seus treinadores, dos seus contratantes, ok? No entanto, também, pessoal, o poder de transformação do esporte fez com que várias empresas adotassem como forma de melhora o desempenho e a saúde dos funcionários, né? Pois foi cientificamente comprovado que as atividades físicas, atividades físicas desenvolvem a autoestima, né? E consequentemente o rendimento no trabalho. Então, o que eu estou querendo passar aqui para vocês, turma, é que o esporte tem o seu lado positivo e também tem seu lado negativo, no fato de muitos praticantes se tornarem, né, objetos de manipulação de seus empresários e de seus empreendedores. Mas também tem o poder de transformação, né, tudo bem, de poder, né, favorecer, né, poder proporcionar saúde
não apenas para os atletas de alto rendimento, né, pessoal, os atletas profissionais, mas também para aqueles pais de famílias que trabalham dia a dia e precisam também de uma atividade diária, né, para manter o condicionamento físico, ok? A participação subjetiva dos praticantes do esporte de alta performance fica cada vez mais reduzida aos atletas de elite. Provocado exatamente por estas fábricas de campeões, que são os modernos centros de treinamento esportivo. O que ele quis dizer aqui, pessoal, é que os praticantes, né, de esporte de alta performance, seja futebol, tênis, basquete, vôlei e etc., muitas vezes esses atletas, né, praticantes de alta performance, eles acabam se tornando, né, atletas de elite, e esses praticantes não serão mais praticantes, mas sim aqueles atletas, né, pessoal, que têm que ter uma grande perfeição exigida pelos seus contratantes, né, pelos seus empresários, ok? Aonde são trabalhados dentro desses centros esportivos como se fossem máquinas mesmo, tá, pessoal? Vocês podem ver na imagem abaixo, né, um exame aí de VO2 máximo, né, de HIIT, aonde o atleta está propício, né, a fazer esse exame, uma bateria de exame, né, com vários sensores, né, vários equipamentos tecnológicos de última geração. E esse propósito é fazer com que o atleta alcance ainda mais a sua melhor performance, tá? Ou seja, se esse atleta já tem um bom condicionamento físico, eles vão exigir ainda mais desse atleta para ele chegar no modo de excelência, tá bom? Ou seja, eles vão exigir muito mais do que esse atleta pode dar para esse grupo, né, para esse time, etc. Turma, um benefício agora do esporte que eu posso citar também, né? Como eu falei, estamos abordando aqui, né, o lado positivo e o lado negativo. Em um lado positivo, eu já até citei em algumas aulas, né? Além da inclusão social, né, que o esporte permite, é proporcionar inúmeros benefícios à saúde, né, turma? Ele atua na prevenção de várias doenças cardíacas, diabetes, obesidade e várias outras doenças, né? O esporte pode ganhar espaço e interesse pela medicina, ok? Agora vamos para o lado, né, aonde já é mais como uma análise, né, negativa, né, pessoal? A respeito do esporte, existe uma série de temas que merecem atenção durante as suas aulas de educação física. Assim como os aspectos positivos do fenômeno esportivo devem ser valorizados, seus problemas precisam ser criticamente analisados. É o que nós estamos fazendo, tá, turma? Estamos vendo o lado positivo e o lado negativo, tá, da prática de esporte, educação física e sociedade. Então vamos lá continuar, pessoal. Prepara aí. Vou trocar o slide, tá? Então, o mercado esportivo, compra e venda de jogadores, patrocinadores, investimento em tecnologia, venda de ingressos, a violência e o uso de doping são algumas das questões que podem contribuir para uma reflexão a respeito dos aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos envolvidos nas práticas corporais. Turma, o que podemos dizer é que o esporte ele tem seu lado, né, ilustrativo, né, o seu lado de espetáculo,
seu lado bonito, né, de se ver, onde atletas de alto rendimento, né, entram em confrontos de times, seleções, jogando um futebol bonito, né, às vezes, nem sempre, né, mas competindo entre si, né, com uniformes, vamos dizer assim, de materiais de última geração, né, e com equipamentos também, né, de última tecnologia, né, pessoal, como as bolas, as chuteiras e etc. No entanto, pessoal, o esporte também tem o seu lado, né, obscuro, né, pelo fato da compra e venda de jogadores, né, de forma inadequada, tá? Muitas vezes, né, a venda dos ingressos são muito caras, né? Ou muitas vezes são feitas vendas de ingressos falsos, né, pessoal? Tudo bem? Também é um lado que a gente precisa citar aqui, que é o lado obscuro, né, do esporte. Além da violência, né? Muitas vezes fora das partidas de futebol, né? Nas partidas de basquete, ocasionada por torcidas organizadas, né? Por pessoas que não têm, vamos dizer assim, moral e nem ética, né? E também, às vezes, sendo usado a violência dentro de campo por alguns atletas, né? Que acabam exagerando, né, na sua vontade, né, de competir, de vencer e ganhar. Então, esse é o lado obscuro do esporte, né, pessoal? Ainda temos também a situação do doping, né, onde alguns atletas utilizam de substâncias inadequadas, né, para melhorar o seu condicionamento físico. Isso tudo devemos refletir, né? Pois muitas vezes a sociedade, né, os governantes fazem vista grossas a esses aspectos, ok? Sendo que é necessário a gente sempre estar, né, ou procurar melhorar esta situação, tudo bem? Pois o enfoque, pessoal, do esporte deveria ser, né, principalmente respeitar, né, os aspectos culturais, né, sociais dos diversos atletas, né, pessoal? Vocês podem ver nas imagens abaixo, né, ali um policial, né, entrando em conflito, né, com um torcedor de futebol, né, sendo que isso não deveria ser necessário, né, pessoal? Se caso as regras, né, e as políticas, né, de exigências, tomada de decisões nos jogos fossem mais rígidas para essas pessoas, né, que às vezes, muitas das vezes, não vão para participar, né, do espetáculo, para assistir ou para se divertir, né? Muitas das vezes vão com o intuito de ocasionar o caos mesmo, né, turma? Do outro lado vocês podem ver a imagem, né, de entorpecentes, drogas, como muitas vezes são chamadas, né, substâncias irregulares, né, que alguns atletas ingerem, né, para melhorar o seu desempenho físico e assim de forma antidesportiva, né? Eles realizam as competições e acabam vencendo, né, pessoal, de forma inadequada, né? Não de forma como se deve
se comportar um certo profissional, né, ou praticante do esporte. Bem, nós sabemos que o esporte, pessoal, é essencial, né, para a sociedade, para estimular a prática do esporte na população, pois sabemos do poder, né, de transformação na luta por uma vida mais saudável e na inclusão social, né? Então o esporte ele deve ser adotado como forma de melhorar a convivência na sociedade e na promoção da paz social, e não o contrário, né, turma? Não ocasionar caos, brigas, intrigas, tá bom? Vamos lá. Aspectos psicológicos e emocionais também podem ser abordados por meio da problematização das características do esporte. O código esportivo se define pela presença de alguma forma de competição entre oponentes. Por isso, as práticas esportivizadas são constantemente permeadas por uma atmosfera competitiva. Turma, é lógico que todo atleta, né, tem o seu, né, sentido competitivo, né? No entanto, nós não devemos ver, né, o seu adversário, né, tudo bem, como totalmente um oponente. Ou seja, turma, nós devemos ter consciência, né, de que do outro lado, assim como você, tem atletas, né, exercendo suas funções, exercendo as suas profissões, né, fazendo o seu trabalho. E com isso, muitas das vezes, atletas não têm essa visão de se colocar no lugar do próximo, né, turma? E acaba extrapolando, né, as regras, né, as exigências, de forma a quererem se beneficiar, né, a quererem trazer benefícios para o meio da sua vitória, né? A competição tem como função, turma, em primeira instância, a manutenção da sobrevivência. Com o desenvolvimento histórico e social da humanidade, o comportamento competitivo passou a assumir outras funções sociais, como disputas econômicas por status ou benefícios considerados importantes para o indivíduo. Só um momento, turma. Por que nós falamos sobre competição? Já que nosso tema, né, ele é esporte, educação e sociedade, né, turma? Porque a competição tem a ver com a função, né, em primeira instância, pessoal, é a manutenção, né, do ser humano, né, pessoal, da sobrevivência. Então, com o desenvolvimento histórico e social da humanidade, um comportamento competitivo passou a assumir outras funções sociais, como disputas econômicas por status ou benefícios considerados importantes para o indivíduo. Bem, se nós temos, né, essa alta, né, disputa por status, né, econômico, por funções sociais, né,
considerados de suma importância para muitos indivíduos, com certeza temos uma competição, né, pessoal? Tem uma disputa e isso tudo influencia na educação, né, e na sociedade, ok? Vocês podem ver na figura abaixo, né, alguns trabalhadores travando uma grande disputa para ver quem vence, quem chega primeiro, né, quem consegue ganhar. Então, o esporte muitas vezes, né, ele tem esse caráter, né, pessoal, muito, muito, muito competitivo, ok? Aonde muitos dos atletas que não têm, né, essa consciência, né, esse, vamos dizer assim, essa ganância, né, competitiva, muitas vezes não são aceitados, né, por clubes, por empresários, né, ou empreendedores, tudo bem? Vamos lá passar o slide? Turma, vou passar o slide para a gente prosseguir, tá bom? Ao nosso conteúdo. Embora a competição permita uma forma de interação entre os sujeitos, que impulsiona e potencializa o crescimento social, seus limites não devem ser ultrapassados. Portanto, é preciso considerar que existe uma limitação para a competição em sociedade, a qual precisa ser respeitada, assim como os sujeitos com quem se compete. Então, pessoal, foi o que eu já citei, né? Ainda há pouco, né? Que nós devemos ter limites aos nossos níveis de competição, né? Pois muitas das pessoas, né, pessoal, não se importam e nem refletem em momento algum nas consequências, né, de ultrapassar, né, as barreiras, né, os limites, tudo bem? E acabam, né, extrapolando, né, de forma excessiva, né, essa ganância, né, pela competição. Muitas pessoas são tão fanáticas por competir que tudo que elas fazem, né, ao seu dia a dia, qualquer tipo de tarefa ou atividade, para elas realizando, né, em grupo ou com outras pessoas, para ela, mesmo não sendo uma disputa, né, ou uma competição, para elas isso será sempre, né, uma competição, e dessa forma ela vai se desempenhar em sempre em vencer, em querer ganhar, né, e acaba se tornando totalmente um vício. Então, pessoal, existe uma limitação para a competição em sociedade, a qual precisa ser respeitada, assim como os sujeitos com que se compete. Ganhador e perdedor são status efêmeros e por isso deve representar um estigma. Vamos lá? A competição em suas formas extremas torna todos perdedores. Ou seja, né, turma, se você está com o intuito de agredir ou exagerar, né, na forma de competir, sendo quebrando regras, né, usando de ferramentas
ferramentas não corretas, né, para que você vença, ou modos ou atitudes que não são aceitadas pela sociedade ou até mesmo pelo esporte, né? Então, isso já te torna não mais um competidor, nem menos um vencedor. Ou seja, se todos tomam atitudes extremas, né, errôneas, isso tudo torna todo mundo perdedores, tá ok? Tenham consciência disso, levem isso para a vida toda, pessoal. Bem, esporte, práticas corporais e as questões de gênero. Esse tema a gente já abordou em algumas videoaulas, né? Mesmo assim, nós vamos fazer mais, vamos dar mais um ênfase, tá bom? E vamos prosseguir com nossos estudos. O conceito de gênero tem sido usado para tratar das origens sociais das identidades masculina e feminina, de forma que se questione a suposta determinação biológica utilizada para diferenciar os sexos. Para os estudiosos de gênero, as explicações naturais são fruto de uma formação ideológica que serve apenas para justificar os comportamentos sociais de homens e mulheres em determinada sociedade. Tudo bem? Vamos lá passar o slide? Faz sentido separar os esportes por gênero? Bem, as diferenças no desempenho esportivo de homens e mulheres já foram bem maiores. Além disso, a integração pode ajudar a desconstruir o machismo, não só nos esportes, mas na sociedade. Aí abaixo, né, pessoal, vocês têm a foto, a imagem de uma grande jogadora, né, da seleção brasileira. Tudo bem? A Marta, né? O argumento mais comum para a separação por gênero nos esportes é que homens são mais fortes que as mulheres. Isso é mesmo verdade? Se for, é motivo para que os homens e mulheres não joguem juntos? Então, pessoal, nós temos vários questionamentos, né, sobre a separação de gêneros nos esportes, né? E um deles seria, né, esse argumento de que os homens, né, são mais fortes que as mulheres. Nós aceitamos e esperamos integração entre homens e mulheres em diversas outras áreas, na escola, no trabalho, em ambientes sociais, até a ideia de banheiros mistos vem ganhando espaço na sociedade. Mas esportes continuam sendo segregados e vale a pena analisar o impacto dessa separação. Deixa eu passar o slide aqui, pessoal. Vamos lá?
Diferenças biológicas. Antes, porém, vejamos o que diz a ciência. Um estudo publicado em 2010 no jornal of Sports Science and Medicine, examinou os avanços em recordes mundiais e as performances dos 10 melhores atletas em 82 esportes. Ano a ano, desde 1896. Início da era olímpica moderna. Segundo os autores, as mulheres não são tão rápidas ou fortes quanto os homens. Fatores genéticos e hormonais afetam a altura, o peso, a gordura, a massa muscular, a capacidade aeróbica e o limiar anaeróbico. Bem, os dados mostram uma diferença média de 10% na performance de homens e mulheres. As diferenças podem ser maiores ou menores, dependendo do esporte. As menores estão nos 800 metros livres da natação, 5,5%, e as maiores no levantamento de peso, 36,8%. Em geral, as mulheres se aproximam mais dos homens em esportes que dependem de vigor aeróbico, como corridas de longa distância. Um ponto interessante é que, por um período, as mulheres pareciam estar alcançando os homens. No último século, os tempos femininos melhoraram mais que os masculinos. Isso se deve principalmente ao acesso que as mulheres começaram a ter a elementos que os atletas precisam para melhorar, como convites para eventos importantes e melhores equipamentos e treinamento. O ritmo diminuiu nas últimas décadas e praticamente estabilizou em 1983. As melhores atletas femininas e os melhores atletas masculinos vêm melhorando na mesma proporção. Turma, para a gente finalizar, nós vamos finalizar com esse esporte contra o machismo, tá? Não é apenas a força ou a velocidade que fazem um bom jogador, e os dados não necessariamente indicam que as equipes deveriam ser separadas pelos critérios físicos. Claro que ajuda a rapidez com que aquele atleta chega na bola, mas outras habilidades são tão ou mais importantes. No futebol, por exemplo, controle de bola, visão tática, cooperação e espírito de equipe são partes vitais do jogo. Além disso, as mulheres são boas em resistência e em atividades que duram mais de 2 horas, um aspecto em que há evidência científica que elas podem superar os homens, devido à irradiação de calor e conversão de gordura em energia de forma mais eficiente. Turma, hora do nosso exercício, tá? Nosso exercício de fixação. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Obrigado pela atenção de todos. Tudo bem? E até a próxima videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem estar me acionando após a videoaula, tá? Para tirar qualquer dúvida, ok? Tchau, tchau! Unidade 1. Tecnologia, corpo, movimento e linguagem na era da informação. Aula 3.1.
Conteúdo, esporte e sociedade. Habilidade, identificar a influência dos esportes na dinâmica social. Olá, turmas, o meu boa noite. Espero que estejam todos descansados depois desse grande feriado, né? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Educação Física. E nós vamos iniciar revendo o conteúdo da aula passada, certo? Então, na primeira aula, na aula do professor Marcos, né? Nós vimos que a prática esportiva, ela traz inúmeros benefícios, certo? E esses benefícios, eles vão além dos benefícios bem-estar, de saúde geral, vão além dos benefícios físicos. Eles extrapolam para outras áreas. Então, a prática esportiva traz benefícios na área biológica, na área cognitiva, na área psicológica e na área social, certo? Então, essa prática, ela vai, além da saúde que a prática esportiva nos traz, melhora a autoestima, faz com que haja um maior envolvimento, uma melhor sociabilização, certo? Melhora da saúde de uma forma geral. Então, são benefícios que a prática esportiva nos traz. E já no segundo momento, nós falamos, além desses benefícios, nós falamos do esporte coletivo, da prática que o esporte coletivo, que ele nos traz também. E nós vimos que o conceito de esporte coletivo, né, ele é aquele esporte onde 2 ou mais jogadores colaboram e cooperam para atingir o mesmo objetivo. Então, eles colaboram e cooperam ao mesmo tempo que eles tentam impedir a equipe adversária. Nós vimos também, na aula passada, que nós temos que saber trabalhar em equipe para poder praticar um esporte coletivo. E o que nós aprendemos jogando em equipe? Nós aprendemos a colaborar, a cooperar, e essa colaboração, ela se dá no mesmo instante em que cada um faz o seu papel em busca de um objetivo, né? Já na cooperação, esse papel ele é feito de forma unida, todos se reúnem, todos trabalham juntos. Para o quê? Para alcançar esse objetivo. E quando você colabora, quando você coopera, você também respeita o outro. Isso porque, jogando em equipe, nós aprendemos o quê? A respeitar as regras, né? As regras pertinentes a cada modalidade esportiva. E aí nós aprendemos também, aprendendo as regras, que nós temos que respeitar o outro. Nós temos o quê? Que não levar para o lado pessoal, que todas as situações que acontecem, que são desagradáveis, a gente tem que levar como se fosse situação do jogo, não trazer para o lado pessoal. E respeitando as regras, respeitando o outro, nós aprendemos também, jogando em equipe, a ter uma visão estratégica. E como é que o atleta ele tem essa visão estratégica? A partir do momento em que ele tem noção do seu posicionamento, do posicionamento dos seus colegas, então essa noção de posicionamento, esse saber jogar em equipe, respeitando esse posicionamento, isso chama-se estratégia, então, ou visão estratégica. Ok? Muito bem, então, essa foi a revisão. Agora nós vamos para o desafio do dia. A nossa aula de hoje, ela traz como tema, né, a influência do esporte no meio social, né, a influência que o esporte traz para um país, para uma sociedade. E nós trouxemos no desafio, né, o seguinte: observem a imagem, ainda, né, fazem 3 anos, mas está muito próximo esse grande evento que aconteceu. Então, em 2016, o Brasil ele foi palco do maior evento poliesportivo do mundo, envolvendo 12 cidades brasileiras que receberam o título de cidade olímpica. Entre elas estava a cidade de Manaus. Vocês lembram? Então, o que nós gostaríamos que vocês fizessem, que vocês relacionassem os legados esportivos deixados
pelos Jogos Olímpicos que aconteceram em 2016 para a cidade de Manaus. Vocês conseguem relacionar alguns desses legados? Então, nós queremos ver isso na interatividade final, que vocês mostrem tudo que vocês perceberam, né, que aconteceu, que de bom, positivo, negativo, durante os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, sediados aqui no Brasil em 2016. Ok? Muito bem. Então, como nós já falamos, né, a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a relação que existe entre o esporte, a sociedade e a sociedade, né? Qual é a influência que o esporte ele traz para um país. Então, o esporte, né, ele tem como conceito ser uma atividade física que respeita regras oficiais determinadas por instituições normativas. Então, essas regras oficiais, elas valem em qualquer lugar do mundo, certo? Então, assim como o futebol, ele é praticado aqui no Brasil, ele é praticado na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos. Por quê? Porque existem essas regras oficiais que são estabelecidas por instituições normativas, que são as federações, que são as confederações. Então, falando do futebol, ele é praticado da mesma maneira em qualquer lugar. Por quê? Porque essas regras, né, que foram instituídas por instituições normativas, como nós trouxemos aí na imagem, são instituídas pela FIFA, né, que é a federação, a instituição maior, né, do futebol, que é a Federação Internacional de Futebol Association, associados, né, no português. Então, todos os outros países, todos os países onde o futebol é praticado, eles são submetidos a essas regras oficiais que são instituídas pela FIFA. Já os esportes olímpicos, eles são o quê? Eles são regidos, eles são submetidos a regras que foram instituídas pelo COI, como vocês puderem ver na imagem. Eu gostaria que o diretor mostrasse novamente a imagem do COI, né? Que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, o Comitê Olímpico Internacional, ele tem como logomarca que o representa os 5 aros, né, chamados aros olímpicos. Cada um desse aro, ele representa um continente, porque os Jogos Olímpicos, ele é um evento, né, multiesportivo. Então, essas modalidades, elas vêm de todos os continentes. Continente, o aro azul, que representa o continente europeu, o aro amarelo representa o continente asiático, o aro negro representa o continente africano, o verde a Oceania e o vermelho o continente americano, certo? Então, essas instituições normativas, federações e confederações, elas regem, elas instituem, elas promovem o esporte, certo? Muito bem. E o esporte, ele também ele é recomendado pelos profissionais da saúde devido ao benefício que causam no organismo. Então, nós vimos na aula anterior, né, que o esporte, ele traz esses benefícios. Nós trouxemos até como exemplo alguns esportes coletivos, que foi o futebol, o basquetebol e também o voleibol, né, dizendo que eles, de uma forma quase que incomum, eles trazem esses benefícios, que vão desde a aptidão cardiorrespiratória, desenvolvimento da aptidão cardiorrespiratória, que é a melhora do funcionamento do coração, do pulmão, até também a melhora da estrutura física, da estrutura óssea, certo? E a melhora também nessa estrutura muscular, né, de acordo com o músculo, o grupamento muscular que é solicitado
por cada esporte, né? Por exemplo, no futebol, são mais os membros inferiores. No vôlei, no basquete, membros inferiores e membros superiores. Além disso, também, ele desenvolve o quê? A agilidade, a velocidade, torna o que? A pessoa mais ágil, mais veloz. Então, esses são benefícios trazidos pela prática do esporte. Mas, além disso, o esporte ele traz outras influências. Isto porque o esporte ele já era praticado desde a antiguidade. Muito bem. Então, existem, como nós vamos ver, que existem registros de práticas esportivas desde a antiguidade. Nós podemos observar a corrida de bigas, que era uma prática que era desenvolvida na Grécia Antiga, mas desde o Egito Antigo, a Grécia Antiga, que essas práticas, elas já existiam, essas práticas esportivas já existiam. Porém, podem observar que o esporte de massa, ele surgiu o quê? Na civilização romana. Então, foi no Império Romano que surgiu a cultura de massa, o esporte de massa. Então, nesse sentido, a sua prática era realizada em cidades gregas e envolvia diversos tipos de atividades. Tal era o nível de relevância que se concedia à prática esportiva que foram organizados os primeiros Jogos Olímpicos. Muito bem. Então, esses Jogos Olímpicos, né, os Jogos Olímpicos da Antiguidade, eles foram desenvolvidos na Grécia Antiga. E eles eram tão importantes, eles eram desenvolvidos apenas na Grécia, né, nas cidades-estados da Grécia, não era em outro lugar do mundo, apenas na Grécia. Mas a Grécia, ela possuía várias cidades-estados e essas cidades, elas viviam guerreando, viviam em guerra. Então, esses jogos, eles eram tão importantes que a cada 4 anos eles eram praticados, realizados, e nesse período, né, instituía-se a trégua sagrada, ou seja, durante o período de realização desses jogos, não podia haver guerra de maneira nenhuma. Então, cessavam as guerras para que esses jogos pudessem acontecer e pudesse trazer segurança, tanto para os seus praticantes, quanto para os seus espectadores. Tamanha era a importância, a relevância dessa prática esportiva desses Jogos Olímpicos, né? Que eram jogos foram realizados na Grécia Antiga pelos povos helenos, como eram conhecidos os antigos gregos. Muito bem, mas a cultura de massa, ela surgiu mesmo no Império Romano. E o que é a cultura de massa? É o total de ideias, perspectivas, atitudes, memes, imagens e outros fenômenos que são julgados como preferidos por um consenso informal, contendo a característica de uma dada cultura. Muito bem, então, em suma, a cultura de massa é o quê? É criada através de um senso de gosto comum, onde é como se todas as pessoas fossem únicas, tivessem um gosto único. Então, a cultura popular e a mídia de massa, elas têm uma relação simbiótica, que é uma relação benéfica entre elas. Então, nessa cultura de massa, nós trouxemos como exemplo aqui no Brasil 3 tipos de esportes de massa, né? O futebol é um elemento da nossa cultura de massa, certo? Ele é muito praticado, né? Ele tem preferência por quase todas as pessoas que, além de praticar, seja homem, seja mulher, seja criança, gosta de praticar o futebol. Ele também as pessoas gostam muito de assistir, certo? Tanto que na época de Copa do Mundo, na época de principalmente de Copa do Mundo, as pessoas até param o seu trabalho, elas são liberadas para assistir esses jogos,
certo? Então o futebol é uma cultura de massa. Temos também o MMA, que também é uma cultura de massa, onde as pessoas gostam de assistir, vão dormir tarde no sábado para assistir as lutas dos seus lutadores preferidos, aqueles, principalmente os brasileiros, e também, assim, não com a mesma quantidade do esporte e do MMA, mas a Fórmula 1 também, ela é uma paixão de muitas pessoas, representando assim uma cultura de massa. O esporte, né, ele tem todas essas nuances, tem todo esse envolvimento, tem toda essa influência em uma sociedade, em um país. Aliás, né, quando se fala em influência, quando você observa, você conhece como o esporte é desenvolvido em um determinado país, então isso demonstra qual é a influência que aquela modalidade tem naquele determinado país. E a nossa, trazendo aqui para o Brasil, a nossa Constituição brasileira, que é a nossa lei maior, ela tem um espaço reservado para o esporte, né? Então, ela determina, né, a Constituição, ela traz uma lei que fala das manifestações do esporte aqui no Brasil. Então, essa lei é a Lei 9615/98, que estabelece o que ela traz o esporte, divide o esporte em esporte formal e esporte não formal, tá? Então, vamos entender a diferença entre desporto formal para desporto não formal. Primeiro, vamos explicar para vocês que a palavra desporto é o mesmo que esporte. É apenas que o desporto, ele tem origem em Portugal, origem portuguesa, e esporte tem origem na Inglaterra, origem inglesa. Mas é o mesmo significado, é o mesmo, desporto e esporte. Então a palavra formal já está dizendo, né, que o esporte formal, ele vem a partir de quê? A partir de um desenvolvimento do esporte profissional, é um esporte que é levado muito mais a sério, né, que tem toda uma exigência física, onde as pessoas, para praticar, elas praticam de forma profissional, têm contrato, recebem salário. Então, esse é o esporte formal. Já o esporte não formal é aquele esporte que ele é praticado na comunidade, é praticado nas escolas, é praticado nas ruas. Esse é o esporte não formal, aquele que não é profissional, certo? Mas a lei, ela prevê também que o esporte é um direito de todos. Então, o esporte é um direito de todos, e isso é previsto na nossa Constituição Federal. E se o esporte é um direito de todos, então é um dever, o quê? É um dever do governo, seja ele federal, estadual ou municipal, é um dever favorecer aos cidadãos o quê? Essa prática esportiva. Então, é um dever dele construir políticas públicas que favoreçam, que estimulem essa prática esportiva, já que é um dever, né, que é um direito nosso, o direito à prática do esporte, a conhecer outros esportes. Então, existe a lei, então essa lei tem que ser cumprida, certo? Para isso a gente tem que exigir, né? Tem que conhecer os direitos, já sabendo que ele é um direito, então a gente tem que exigir que o governo, que ele faça cumprir a lei, ok? E se nós temos todo esse direito, o que nós devemos ter, né, através dessas políticas públicas? Um espaço decente para ser praticado, né? Construção de quê? De campos, construção de quadras esportivas, poliesportivas também, material, profissionais que possam também acompanhar essa prática. Então, tudo isso deve ser previsto nas políticas públicas e ser cumprido, já que a lei estabelece o quê?
que o esporte é um direito de todos, então nós temos que realmente ter esse incentivo para praticar o esporte. Muito bem, mas a lei 96 ou 9615/98, ela também distribui um esporte em várias categorias, que nós vamos saber agora. A primeira categoria é o esporte educacional, né, estabelecida pela Lei 9615/98, que fala das manifestações do esporte. Ele é praticado, o esporte educacional, é praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Então, o esporte educacional ele é praticado nas escolas, nas instituições educacionais, e o objetivo dele é a formação do cidadão. E como é que a gente forma um cidadão de uma forma integral? Através do esporte. Vocês lembram que nós falamos que nós aprendemos muitas coisas com o esporte, e a principal delas são os valores que são transmitidos por eles, valores como a colaboração, o trabalho em equipe, saber trabalhar em equipe, a colaboração, a cooperação, o respeito ao outro, o respeito às regras, certo? O desenvolvimento de quê? Da solidariedade, você ser empático com outra pessoa, saber se colocar no lugar dele e assim respeitar o outro, ser solidário com o outro. Então, essa é a finalidade do esporte educacional. Desenvolver o cidadão, formar o cidadão na sua complexidade, fazê-lo conhecer seus direitos, seus deveres, ou seja, desenvolver a cidadania. Uma outra categoria também é o esporte de participação. Esse tipo de esporte, essa categoria, ela é praticada de modo voluntário, compreende as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes, na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente. Então, nós vimos que o esporte de educação, diferente do esporte educacional, ele é mais voltado para o quê? É mais voltado para o lazer. Esse tipo de esporte de participação, é o que é praticado aí nas comunidades, certo? Ele não leva em conta muito a competição, a competitividade. Tudo bem, existe o desejo de vencer, às vezes existem prêmios e você quer vencer porque você quer ganhar os prêmios, mas ele não tem esse cunho de esporte profissional, né, de que você tem que vencer, você vai lá porque você tem essa obrigação mesmo de você vai com esse objetivo de vencer. No esporte de participação, não. Você vai mais com o objetivo quê? De se recrear, né, de se sociabilizar, certo? É mais esporte como lazer. E a outra categoria, a terceira categoria, é o esporte de rendimento, né? O esporte de rendimento, esse já é diferente, já é muito mais sério aí. Ele é praticado segundo normas gerais desta lei e regras de prática desportivas, tanto nacionais como internacionais. Vocês sabem, né? Essas regras instituídas pelas confederações e confederações. Então, ele tem a finalidade de obter resultado e integrar pessoas e comunidades do país, e estas com as de outras nações. Então, no esporte de rendimento, leva-se em conta o quê? O desenvolvimento mesmo
da prática, né? Você tem que ter o quê? O maior desempenho atlético, desempenho físico nessa modalidade de esporte. E o esporte de rendimento, ele ainda é dividido em profissional e não profissional, certo? O profissional é aquele onde o atleta, o jogador, ele recebe um salário, ele tem obrigações contratuais, diferente do não profissional, que também é um esporte de rendimento, mas o jogador, o atleta, ele não tem um salário físico, ele recebe patrocínio, e de que maneira? As empresas, as grandes empresas, elas patrocinam esse atleta, esse jogador, e em contrapartida, ele o quê? Ele apresenta o produto, ele apresenta aquela marca, ele faz propaganda do produto, da marca. Então, em contrapartida, ele vive desse patrocínio, certo? Ele é também o atleta do esporte não profissional, ele também é um atleta de alto rendimento. Só que ele não tem um salário, né, diferente do atleta profissional, certo? Mas o esporte também, ele tem uma grande influência na economia de um país, né? Então, ele tem ligação direta com o crescimento econômico de países em desenvolvimento. E nós trouxemos para vocês, essa imagem, mostro para vocês aí, 3 grandes empresas que trazem bilhões de reais para o futebol, né? Aliás, o futebol, o Brasil, ele tem, é o 6º país mais rico no futebol, né? Onde tem os clubes mais ricos. Ele só perde mesmo em primeiro lugar para a Inglaterra, né? Que vem, mas ele é o 6º mais rico. Então nós temos empresas como Caixa, como vocês estão vendo aí, Adidas, Nike, muito mais, que patrocinam, que geram bilhões de dinheiro para o futebol, né? E consequentemente para a economia do país. E o esporte, ele também, além da parte econômica, da influência econômica, ele também tem influência política, né? E essa influência política, ela tem tanto ponto negativo quanto ponto positivo. E nós vamos dar exemplo do ponto negativo, que desde a antiguidade o esporte ele é manipulado como propaganda política. E um desses exemplos aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, né, com o Hitler, né? Todo mundo sabe do Hitler, né, que é nazista. Então, ele trouxe, né, os Jogos Olímpicos. A Alemanha sediou os Jogos Olímpicos, né? Isso porque o Hitler, ele queria demonstrar a superioridade da raça branca, mas foi aí que ele se enganou, porque um atleta negro, né, o Jesse Owens, ele venceu a corrida. Isso deixou o Hitler muito chateado, muito contrariado, né? Muito bem, mas tem também o seu ponto positivo, que é a política de valorização e desenvolvimento do esporte. Nós temos até como exemplo um projeto chamado Segundo Tempo, né, que ainda está se desenvolvendo, mas se essas políticas de valorização e desenvolvimento, se realmente elas tivessem uma boa gestão, seria muito importante, seria um ponto positivo mesmo para o esporte enquanto política, certo? Enquanto sua relação com a política. Muito bem, mas para você praticar o esporte, você tem que levar em conta algumas escolhas, né? As escolhas individuais. Você tem que saber o que fazer para escolher e para praticar um esporte. Primeiro, vamos ver aí, né? Que você tem que verificar o contexto. Esse contexto, será que é possível a prática do esporte X ou do futebol, aquele que você escolheu, ou do voleibol, ou do basquete? Será que existe espaço para isso? Será que existe quadra? Será que existe material? Então, primeiro você verifica o contexto para ver se é possível
escolher aquela determinada modalidade esportiva. Segundo, você tem que considerar o seu somatotipo. O que é isso, professora? É o tipo físico. Vocês sabem que existe, para cada modalidade esportiva, existe uma predominância de um tipo físico. Por exemplo, se o sujeito ele é alto, é longilíneo, né, ele é um excelente, tem uma boa predominância para quê? Para o basquetebol, para o voleibol. Mas se é uma pessoa pequenininha que nem eu, é melhor ele ir para a luta, é melhor ir para a ginástica, certo? Então, esse tipo físico, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser considerado também. E por último, vamos só, volta a cortela aí, você tem que saber se você gosta de esporte coletivo ou individual, né? Que já sabemos quais são os coletivos, que tem mais de uma pessoa, que há uma interação, ou se individual. E também você tem que ver se você tem habilidades, como o aluno falou, quais eram as habilidades que ele tinha que o fazia poder praticar o futebol. Mas as habilidades também a gente aprende, a gente desenvolve com a prática. Ok, gente? Então nós vamos continuar a aula. Obrigada a todos que participaram. Nós vamos continuar agora, vamos chamar o professor Marcos, que vai dar continuidade à aula. A sua aula continua no próximo vídeo.